Boa noite a todos, a paz do Senhor. Vamos dar continuidade no nosso culto. Vamos abrir as nossas Bíblias, a nós que estamos aqui e aqueles que estão em casa, né? Ou ligar as nossas Bíblias, né? Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 6. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 6. Diz o seguinte: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Aqui é como se Paulo estivesse resumindo, né, aquilo que Jesus fez para nós, né? Aquilo que Jesus nos ensinou. Aqui, Paulo conta que Jesus, ele era Deus, mas encarnado, ele não se usurpou a ser igual a Deus. Ele não levou em conta ser igual a Deus. Pelo contrário, ele levou em conta ser como nós, para que, sendo como nós, ele não pecasse, para nos mostrar que é possível viver uma vida em santidade, uma vida sem pecado. Ele, encarnado e nos ensinando tudo isso, ele foi injustiçado. Ele foi condenado a algo, por algo que era injusto. Hoje nós sabemos que ele é realmente o Filho de Deus por causa dessa injustiça que o levou à morte de cruz, como Paulo fala aqui no verso 8. A morte de cruz era uma morte dada a pessoas, a ladrões, né? a assassinos. E nós sabemos que Jesus não é um ladrão, não é um assassino, a não ser que leve em conta que muitas das vezes é como se ele roubasse os nossos corações, que se enche de amor por ele. Mas isso não é ser roubado, isso é ser entregue, é entregar a ele. E por isso, por todas essas coisas, pela injustiça sofrida, pela não usurpação, pela entrega de Jesus por nós e o ensinamento que ele deixou para nós, Jesus deu a ele a mais alta honra. Deus deu a ele a mais alta honra. Hoje Jesus é o nome sobre todos os outros nomes. Não tem nome maior do que Jesus. Jesus, o injustiçado. Jesus, o Deus encarnado. Jesus, o Deus que foi feito maldito. Jesus, o Deus que ressuscitou, vive está, permanece em nós, e para conosco, e diante do Pai, levantando as mãos, para que nós não sejamos mais também injustiçados. Amém? É esse Jesus que eu te convido a continuar cultuando nessa noite. É esse Jesus que eu te convido a trocar uma ideia com ele agora. Falar com ele das injustiças que você tem sofrido, talvez dos pecados que você tem cometido. É esse Jesus que eu te convido a abrir o seu coração e aceitar ele mais uma vez nessa noite.
Vamos nos colocar de pé, aos que estão aqui, aos que estão em casa. Fiquem à vontade. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar, né, a esse Jesus. Senhor, Tu és bom, Pai. Tu és bom, e como é bom. O Senhor, Deus, que é digno de honra, é digno de glória, é digno de louvor, é digno de adoração. O Senhor, que é aquele que todo joelho se prostra, toda língua confessa que é o Senhor, mais hora menos hora. O Senhor que tem o nome acima de todos os outros nomes. Quão maravilhoso é esse nome, o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que não deve ter sido fácil se entregar no madeiro. Mas quando é por amor, até o mais difícil dos problemas a serem solucionados é prazeroso. E por isso, Senhor, hoje, diante de dias maus, Senhor, diante de pandemia, diante de crise econômica, diante de males que nos assombram, nós dizemos, nós temos prazer em viver, porque o morrer é lucro. E se caso esse dia nos chegar antecipadamente, a gente vai morrer feliz, porque é lucro, a gente vai estar com o Senhor. Mas, Pai, é prazeroso para nós viver, porque o viver é Cristo. O viver é ser como o Senhor foi, é ser como o Senhor é ser como o Senhor para sempre será. Abençoa, Senhor, este culto. Abençoa essa noite, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos que estão aqui. Abençoa cada um dos meus irmãos que estão acessando este culto. Abençoa, Senhor, o ministrante dessa noite, tanto de louvor quanto da palavra. Abençoa-nos, Senhor. Não porque a gente merece, mas porque nós sabemos que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Muito obrigado, papai, por tudo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Transforma as nossas vidas nessa noite. E que seja feita acima de todas as coisas a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.
Queremos ver tua presença, queremos ter tua face, queremos ver tua presença, queremos ter também amado. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Vem e beije-me com tua glória. 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 Só iremos mais profundo se buscarmos o Senhor de todo o coração. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. Vem, Senhor, de dentro pra fora, até me consumir. Vem queimar toda palha, tudo que não agrada ao Senhor. Queremos ser parecidos com o Senhor Jesus. Não precisamos do teu fogo, do teu fogo. Vem nos aquecer, vem nos aquecer com teu fogo, com teu fogo. Leva-nos além, leva-nos além, mais profundo neste rio de glória. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem
Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar juntos hoje em Romanos 8. Romanos capítulo de número 8.
Hoje foi um dia um pouco atípico. Peço a paciência dos irmãos, estou sem óculos, mas tudo vai dar certo. Romanos capítulo 8, versículo de número 28, diz a palavra do Senhor: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E outra versão diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não algumas coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui no versículo de número 36 diz assim: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. O que esse texto está falando exatamente? É uma referência às nossas adversidades, às circunstâncias difíceis, de provação, de aflição, de tempestade que nós enfrentamos. Era disso que estava falando. Mais para frente vai dizer o seguinte: que diremos então diante destas coisas? Que coisas são essas? Que diremos então diante do pecado, da maldade, da adversidade, da crise, da dificuldade, das lutas contra a carne, contra o diabo, contra o mundo? Que diremos então diante dessas coisas? E o Paulo está falando aqui: todas essas coisas, essas lutas, essas aflições, as tentações, as dificuldades, as crises, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Como assim? Quer dizer que quando eu passo por uma dificuldade, um tempo de crise, um tempo de aflição, um tempo de dor, um tempo de perda, um tempo de angústia, você está falando, pastor, que isso é bom? Sim, todas essas coisas são boas porque cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque são em meio a essas circunstâncias, são em meio a essas aflições, a essas situações que nós somos obrigados a abandonar a nossa confiança na nossa carne, na nossa capacidade, nos nossos bens, naquilo que possuímos, e confiar inteiramente no Espírito de Deus e no Senhor. São nessas situações que nós somos conduzidos a uma vida de experiências reais com o Senhor. E quer saber? Pode acabar dinheiro, pode ir embora a saúde, pode ir embora a liberdade, pode vir decepção, pode vir o que for. Nada nesse mundo pode roubar o coração de um servo, de uma serva de Deus, as experiências que ele tem com o Senhor. Nada pode tirar. Tem uma música que eu amo que diz que aquele que pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Aquele que experimenta o cuidado de Deus, a glória de Deus, a provisão de Deus, o amor de Deus, aquele que tem experiência com Deus em outro lugar, ele não sabe viver. Não tem jeito, não existe outro lugar para se estar. E eu vou meditar com vocês um pouco num personagem bem conhecido das Escrituras Sagradas, e nós vamos entender que nessas aflições, nessas adversidades, nessas crises, nessas dificuldades que nós passamos, nós somos preparados para algo muito maior de Deus em nossas vidas, porque nós estamos em um processo de preparação, nós estamos sendo moldados, modelados para algo maior de Deus. Eu tenho preguei esses dias atrás que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Nós aprendemos na Bíblia Sagrada que Deus conhece bem os planos que tem acerca de nós. Ele conhece bem esses planos, nós não. Nós estudamos também que os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos caminhos. Então, às vezes nós não conseguimos compreender a aflição, a angústia, a dificuldade,
o porquê enfrentamos a morte todos os dias, ou porquê somos considerados como ovelhas destinadas ao matador, ou porquê nós passamos por tantos momentos difíceis, por tantos momentos de crise, mas nós precisamos saber que Deus tem propósito para as nossas vidas, que os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos caminhos, mas que tudo está cooperando para o bem de nós, para o nosso bem, nós que amamos ao Senhor. Amém? Eu quero pensar com você sobre o José do Egito. A Bíblia Sagrada diz, eu não vou ler muito porque eu estou sem óculos, então eu vou contar a história, vou dar as referências e você pesquisa aí na sua Bíblia, ok? Gênesis capítulo de número 37 mostra que o pai de José deu a ele uma túnica de príncipe. José era claramente o filho preferido do seu pai, e isso já gerava ciúme em meio aos seus irmãos, já despertava um sentimento contrário a seus irmãos. E José, conhecido como sonhador, os irmãos dele chamavam de um sonhador mor. Certa feita ele teve um sonho, e no sonho as estrelas se dobravam diante dele, também o sol e a lua. Um outro sonho, feixes se dobravam diante dele, e esse sonho dava a entender, os irmãos entenderam, de fato era o que Deus estava mostrando, que os irmãos de José, o próprio pai de José, se dobraria diante dele, mostrava José em um local de honra. Era um propósito de Deus, era uma promessa de Deus, era uma direção de Deus, fazia parte do plano de Deus. Mas para que isso acontecesse, o jovem José precisaria ser trabalhado, moldado, aperfeiçoado. Ele precisava ter experiências com Deus, e como vaso de barro, ele precisava ser modelado da maneira que glorificasse o nome do Senhor. José conta esse sonho com um pouco talvez de arrogância, com um pouco talvez de petulância, demonstrando-lhe um pouco de orgulho, de vaidade. Ele fala de uma maneira inapropriada, e o coração dos irmãos, que já tinham ciúme contra José, agora se acende uma ira contra ele. As provas de José que eu quero falar, talvez sejam as suas provas também, as minhas também. Tenho passado por um mês de provas e de experiências com Deus, glória a Deus por isso. Tiago 1,12 diz o seguinte: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Olha o que Tiago está falando, que o Espírito está falando conosco. Feliz a pessoa que persevera na provação. Aquele que está sendo provado, está sendo perseverante, esse é feliz, é bem-aventurado. Por quê? Porque existe um prêmio para ser entregue para ele, um prêmio que o próprio Deus prometeu. Amém? Então você que está passando por tempos difíceis, por tempos de provação, persevera, para que você seja feliz, porque existe uma promessa de Deus, um prêmio prometido por Deus para a vida daqueles que perseveram na provação. Amém? A provação, ela não pode ser causa para nos parar, ela não pode ser causa para nos fazer retroceder, voltar atrás, desviar dos propósitos de Deus, mudar o curso, ou nos fazer deixar de crer no Deus que está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. O que acontece com o filhinho querido, o filhinho amado? José, ele é lançado em um poço, vendido como escravo, vendido por 20 pratas, desprezado pelos seus irmãos, desacreditado pelos seus irmãos, invejado pelos seus irmãos, alvo do ódio dos seus irmãos. Ele é lançado pelos seus próprios irmãos em um poço e vendido como escravo. Irmãos, nós precisamos guardar uma lição no nosso coração, que as Escrituras dizem com muita clareza, que Deus não divide glória dele com ninguém. Para nós vivermos os sonhos, os projetos, os propósitos de Deus, nós precisamos conhecer o nosso lugar, e o nosso lugar é prostrado. Davi, antes de vencer Golias,
Davi estava no alto do monte, ele precisou descer ao vale, se prostrar diante de um ribeiro, para depois vencer Golias. Apóstolo Paulo, esse grande servo de Deus, em um momento ele precisou descer em um cesto de cima de um muro para que a sua vida fosse poupada. José seria exaltado, honrado, mas antes disso acontecer, era necessário que ele descesse, e ele precisou descer a um poço. Ele precisou sair daquela posição de orgulho, de vaidade, para agora se encontrar na posição de um escravo. Ele precisava, como um escravo, aprender a servir. Amém? Nós precisamos aprender a servir. Nós somos esses filhos especiais que Deus amou de tal maneira, alvos do amor de Deus, atraídos com cordas de amor, selados pelo Espírito de Deus, que é a promessa dele, sendo conduzidos dia após dia para um lugar que ele mesmo preparou, para a casa do Pai, onde há muitas moradas, um lugar que ele mesmo tem preparado, conduzidos para um lugar de descanso eterno, onde não vai ter dor, nem choro, nem lágrimas, nem enfermidade, nem maldade. Nós somos esses filhos amados por Deus, mas também inexperientes, muitas vezes tolos, muitas vezes arrogantes, muitas vezes vaidosos, muitas vezes orgulhosos, muitas vezes soberbos, muitas vezes. E por isso muitas vezes nós, em nossa caminhada cristã, passamos por processos em que precisamos descer. Precisamos aprender a servir. Precisamos entender de quem é a honra, de quem é a glória, de quem é o louvor. José foi lançado em um poço, precisou descer, foi vendido como escravo, mas a Bíblia Sagrada diz que o Senhor era com ele e não o abandonou. Mesmo em sua inexperiência, mesmo em sua tolice, Deus não o abandonou e tinha um propósito para ele. E eu reafirmo o que eu disse há pouco tempo atrás: Deus tem um propósito para as nossas vidas, Ele conhece bem esses propósitos. Os propósitos do Senhor são de paz, são de prosperidade. A vontade de Deus para nós, ela é boa, é agradável, é perfeita. Os caminhos, porém, são diferentes dos nossos caminhos, mas eu quero que você que tem passado por provas, dificuldades, angústias, aflições na carne, contra o diabo, contra a carne, contra o mundo, decepções, crises, adversidades, desertos, entende isso? Não é sinal de que Deus te abandonou. Deus permanecia com José, e não para por aí. Agora José é vendido como escravo, ele vai servir na casa de Potifar, e a esposa de Potifar começa a cobiçar José. Eu imagino a esposa de Potifar uma mulher belíssima. Eu imagino, penso que seja. Essa mulher convida José para deitar com ela. José já havia sido vendido como escravo, lançado em um poço, dado como morto. Jovem, inexperiente, passando por um tanto de dificuldade, ele poderia pensar: você quer saber? Eu vou mesmo ceder à vontade da carne, ceder aos seus impulsos carnais, ceder à sua emoção, ceder aos seus desejos. Mas ele fala assim: pecaria eu contra o meu Deus? Ele escolheu caminhar pelo Espírito e não pela sua carne. José foge literalmente da aparência do mal. Ele sai correndo. Não se entregou, não se rendeu ao pecado, ele permaneceu fiel. Agora entende uma coisa: nós só podemos glorificar a Deus diante dos homens
com a nossa fidelidade se antes nós formos tentados e vencermos a tentação. Nós só podemos glorificar a Deus diante dos homens com a nossa cura se antes nós enfermarmos. Nós só podemos glorificar a Deus diante dos homens com a provisão de Deus se antes da provisão passarmos por escassez e por necessidade. José pode glorificar a Deus com sua fidelidade, porque ele foi tentado até o limite, mas ele escolheu Deus, ele rejeitou seus impulsos carnais, ele rejeitou mesmo em uma circunstância difícil, mesmo diante de uma adversidade, mesmo sendo injustiçado, ele escolheu Deus e venceu a tentação. O que acontece? A mulher rejeitada, injustiça José, comete uma injustiça com José, difama José, critica José e diz que ele tentou estuprar e violar. José não teve sequer chance de se defender, mas as Escrituras mostram que ele não murmurou. Ele não entrou em contenda. Existia um sonho, um projeto de Deus, uma promessa de Deus guardada no coração de José. E por isso ele permanecia perseverando no meio da provação. Ele perseverava no meio da angústia. Ele perseverou no meio da humilhação, ele perseverou no meio da rejeição, do abandono, ele perseverou em sua tentação com a carne, e agora ele perseverava mesmo diante das calúnias, das afrontas e das mentiras contra ele perseverava. E quantas vezes nós nos deparamos com uma situação assim, que somos injustiçados, caluniados, nos criticam, falam contra a gente, às vezes sem nos conhecer, ou por pura maldade, ou por inveja, ou por qualquer outro tipo de circunstância, ou de sentimento, e aí nós vemos alguns irmãos em Cristo que se dizem cheios do Espírito Santo, responder o seguinte: eu sou crente, mas não sou bobo, isso eu não aceito. A Bíblia Sagrada fala em Isaías 53, que Jesus estava como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. A Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor é quem nos justifica, e a Bíblia Sagrada vai mostrar um José perseverante, assim como Cristo mudo diante dos seus acusadores, mas permanecendo fiel. José foi preso por um crime que ele não cometeu, Gênesis capítulo 39. E nessa situação, José agora já poderia ter perdido a esperança na situação. Ele poderia ter pensado como muitos: chamado de Deus, projeto de Deus, promessa de Deus para a minha vida. Olha tudo que está acontecendo ao meu redor, olha tudo que eu estou passando, olha tudo que eu estou vivendo. Promessa de Deus nada não. Deus virou as costas para mim. Ele poderia ter perdido a esperança diante da situação que ele se encontrava, mas a Bíblia Sagrada fala que ele deu o melhor de si, e a Bíblia fala que o Senhor o prosperava até dentro da cadeia, até dentro do presídio. Ele passou pela dificuldade, pela afronta, pela injustiça, pela decepção, pelo abandono, pela rejeição, pelas calúnias, como sendo exemplo, brilhando, mesmo no meio de um calabouço. A Bíblia Sagrada vai falar no versículo 21 de Gênesis 39, mas o Senhor estava com José. Mas por que isso era permitido? Um homem tão fiel, tão justo, reto, imaturo talvez, mas permanecendo fiel o tempo inteiro, guardando a promessa de Deus, oferecendo o seu melhor mesmo na pior circunstância. Por quê? Porque ele estava sendo aperfeiçoado, modelado, moldado pelo Senhor.
Bíblia Sagrada fala que José ajuda 2 homens na cadeia, um copeiro e um padeiro. E quando esses homens são soltos da cadeia, José pede eles: não te esqueças de mim. José fala isso com eles. Sabe o que acontece? José é esquecido por eles. E José poderia ter murmurado: eu ajudei, se esqueceu de mim. Eu fiz tanto e não fez por mim. Olha a minha caminhada até aqui. Derrota em cima de derrota, problema em cima de problema, imprevisto em cima de imprevisto, dificuldade em cima de dificuldade. Ele poderia ter falado, ter tido pena de si mesmo. Ele poderia ter se entregado à autocomiseração, mas ele não faz isso. E em nome de Jesus, não faça isso, tadinho de mim. Ai, olha a minha situação. Ai, olha como eu me encontro. Olha que injustiça eu vivi. Olha o que fizeram comigo. Não, para com isso. Não se desvalorize, não se diminua, não se sinta diminuído, não espere aceitação, reconhecimento, glória, honra de homens, porque você já é amado, amada do Pai, e todas as coisas estão cooperando para o seu bem, se você ama o Papai. Ele já te aceitou, Ele já te perdoou, te curou, Ele já te deu todas as coisas que você precisa. Você já é reconhecido, reconhecida, amado, amado. Você já foi comprado por um alto preço na cruz do Calvário, e esse preço só foi pago por amor, porque Ele te ama incondicionalmente. Foi só depois de tudo isso que José teve a oportunidade de se apresentar diante de Faraó, ser reconhecido como homem de Deus. E aquele José que estava lá no poço, no fundo do poço, um dia, agora governa sobre toda a terra, abaixo apenas de Faraó. E isso ainda nos ensina algo. Ainda que o Senhor nos coloque em lugares de honra, porque Ele coloca, a Bíblia fala que Ele tira o pobre do monturo e o coloca para se assentar em meio aos príncipes. Ainda que o Senhor nos coloque em locais de honra, Ele sempre estará assim. Nós precisamos entender isso. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. Dele é a força, o poder, a majestade. Ele está sobre todas as coisas. Nós podemos aprender algumas lições com isso. Depois de muitos anos de sofrimento, José aprendeu que os nossos talentos, conhecimentos, os nossos dons, aquilo que nós temos facilidade, vem de Deus. E por isso deve ser para Deus, para a glória de Deus. José, quando mais velho, reencontra os seus irmãos. Ele poderia se vangloriar, mas ele dá crédito a Deus. Gênesis 45, 5-8 diz o seguinte: assim, irmãos, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José estava falando: olha, Deus transformou todo aquele mal, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, toda aquela situação em bem. Eu precisava primeiro descer ao fundo do poço, para depois eu estar na posição de honra, entendendo que a Deus a honra, a glória e o louvor. Eu precisava primeiro estar na posição de escravo, aprender a servir, para depois eu governar. Para governar segundo os padrões do Senhor. Nós aprendemos com José que o sofrimento, não importa o quão injusto pareça, desenvolve em nós um caráter como o caráter de Cristo. Nós aprendemos também com José que o tempo de Deus é perfeito e que os planos de Deus não se frustram, ainda que tudo diz que não. Vem dele o sim.
assim, não existem impossíveis para Deus. Nós entendemos, com base em Romanos 8, e no exemplo de José, que o Deus que nos ama, às vezes nos entrega à morte, a dificuldades, a adversidades, mas faz isso para que possamos deixar de confiar em circunstâncias, em coisas, em momentos, em situações, em pessoas, em bens, ou em tempos felizes, ou em situações agradáveis, para passarmos a confiar no Senhor que vive e reina para todo sempre. Porque em meio a essas crises, a essas adversidades, que muitas vezes nos prostramos quebrantados, e ali nutrimos um relacionamento íntimo, verdadeiro com Deus, e glorificamos ao Senhor pelos livramentos, pelas provisões, pelos milagres derramados sobre nós, e essas experiências não podem ser arrancadas, e assim nós vamos aprender a nos relacionar com o Senhor e aprender a viver na eternidade, onde estaremos com Ele por toda a eternidade. A gente precisa aprender o que é. Uma jovem veio se aconselhar comigo uma vez, chorando: pastor, minha faculdade deu tudo errado, o emprego não sei o que, a pandemia, e agora talvez eu vou ter que voltar para a minha cidade, a faculdade sempre foi meu sonho, não sei o que, e o dinheiro não teve jeito, e não sei o que e tal. E nós oramos, depois ela chegou: pastor, tenho que te contar, por um milagre consegui um desconto de não sei o que e tal, e agora a minha faculdade vai sair mais barata do que era antes, e eu vou conseguir fazer a faculdade. Ela só pode contar o testemunho da provisão de Deus, porque antes ela passou pelo deserto da aflição, da escassez. Pensa num pastor que está sendo provado esse mês. Aleluia. Glória a Deus. Pensa num monte de milagre de testemunho que eu tenho para contar diante dessas provações. Agora mesmo, minutos antes de vir para cá, bateram em meu carro. Cheguei atrasado no culto, vim correndo, sem óculos, larguei minha Bíblia para trás, vim correndo para pregar, porque bateram em meu carro. E sabe o que foi bacana? Meu carro quebrou lá todo, não está podendo nem andar, vim para a igreja de carão. Mas sabe o que foi bacana? Eu tive a oportunidade ali de pregar para o causador do acidente para mais 2 pessoas e falar do amor de Deus. Uma alma vale mais do que esse mundo todo. Embora haja sofrimento, morte, lágrima, dor, decepção, angústia, tempos difíceis, tempos de escassez, tempos de crise, compreenda em nome de Jesus que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E essa é a nova forma de viver que nós precisamos revelar para o mundo e para as pessoas que estão lá fora e para as pessoas que nos observam, compreendendo o verdadeiro propósito do Senhor. Presta atenção, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Esse é o grande propósito, que é a grande proposta do Evangelho. É pegar pessoas iguais a mim e a você, cheias de imperfeições, tolos, marcados por pecado, por ganância, por vaidade, por avareza, por injustiças, carnais, e sendo moldados, aperfeiçoados, limpos, trabalhados, para então sermos conforme a imagem do seu Filho, caminharmos de acordo com os padrões do seu Filho, e assim nós vamos sendo transformados, aperfeiçoados, e assim como a luz da aurora vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito, nós que amamos
apertados muitas vezes, chorando muitas vezes, clamando com dor muitas vezes, mas estamos sendo aperfeiçoados para a glória e louvor do nome do Senhor. E você pode ter sido tratado como objeto sem valor, assim como José, pintado como José, injustiçado como José, preso como José, esquecido como José. Eu quero dizer que Cristo também passou por tudo isso. E quero dizer também que as Escrituras dizem que as nossas leves e momentâneas tribulações não podem se comparar com o peso de glória que há de ser revelado. O que fazemos então, diante de todas essas coisas, de todas essas angústias, de todas essas aflições, de todas essas adversidades, de toda essa luta? O que fazemos então, diante de todas essas coisas? Nós nos prostramos em adoração e rendemos a Ele honra, glória, louvor, adoração, e declaramos: Pai, está aqui o meu coração, eu não compreendo os seus caminhos, mas eu confio que são perfeitos. Eu não compreendo o porquê eu estou passando por tudo isso, mas eu confio no teu amor, na tua graça e tua fidelidade. Eu confio que o Senhor está cuidando de mim. E de tudo isso, eu quero repetir o apelo do Mestre Jesus: venha, filho, venha, filha, venha ser parecido comigo, sejam meus imitadores como filhos amados, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Irmãos, eu estava passando por uma avenida, era a minha preferência, veio um motoqueiro, passou direto no par e bateu no meu carro, e eu atrasado, tinha que pegar meus filhos, tinha que vir para o culto, tinha que pregar, tinha que terminar de preparar o sermão para pregar, e eu poderia carnalmente ter agido com arrogância, com estupidez, mas não por mérito meu, pela graça do Senhor, pelo Espírito que me foi dado, não por mérito meu, mas também pela graça do Senhor, eu consegui, no meio de toda aquela situação, falar do amor de Deus e falar de Cristo Jesus. E esse é o apelo do Senhor. Hoje eu consegui, teve dia que não, mas esse é o apelo do Senhor. Vem, aprende comigo, aprende a ser manso, humilde, aprende a perdoar, aprende a amar, inclusive quem te persegue, e aprende que no meio de todas as situações há possibilidades e oportunidades do meu nome ser glorificado. Você foi injustiçado, há oportunidade em Deus de você perdoar. Você foi perseguido, há oportunidade em Deus de você amar. Você foi caluniado, há oportunidade de Deus de você expressar misericórdia, graça, amor, longanimidade. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos os nossos olhos não no que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Vamos ser parecidos com o Senhor. Todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que o amam, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos, nesse instante, contribuir com o Senhor. Você que está em casa, quer contribuir com essa obra, na descrição do vídeo tem os dados bancários da igreja. Fique à vontade para semear nessa obra. Vocês que estão presentes, prepararam os seus dízimos, as suas ofertas,
fique à vontade também para oferecer o seu melhor para o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por tua fidelidade, amor e graça. Obrigado por nos fazer entender que estamos em um processo de aperfeiçoamento, que estamos sendo modelados pelo Senhor, e ainda que seja incômodo e dolorido, nós nos rendemos e aceitamos e compreendemos que tudo está acontecendo para a glória do teu nome, que tudo está cooperando para o nosso bem, porque nós te amamos em verdade. Em nome de Jesus, Pai, nos prepara mesmo e nos capacita para que possamos servir aos teus propósitos com inteireza, com integridade, e que tudo seja para exaltação, glória e louvor do teu santo e maravilhoso nome, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade de te servir, de adorar, de contribuir em tua casa, de contribuir para a tua obra. Em nome de Jesus, aos presentes, leva para casa em segurança, debaixo de tua proteção, livrando de todo mal, de tudo que não provém do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? O imenso amor de Deus. Oração? Pedido de oração aqui rapidinho para Maiara e a família. Amém? Vamos orar pela Maiara. Pai, em nome de Jesus, Maiara pede oração. Ela se encontra enferma, está com Covid e vivendo tempos de angústia e de aflição, mas que o Senhor a direcione, que o Senhor a sustente, que o Senhor a guarde, que o Senhor a cure, faça resplandecer a tua glória sobre ela, opere milagres sobre a vida dela, para a glória e louvor do teu santo e maravilhoso nome, em nome de Jesus. Amém? O imenso amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.